Vamos ler aqui a partir do 1 até 3. Revelation chapter 5. Antes de lermos o capítulo 7, vamos um pouco lembrar do que está escrito no capítulo 5. João diz, eu vi um livro com fortificações. Um livro que era aberto e sendo procurado, ele não se achou ninguém na terra capaz de abrir aquele livro. E não se achou ninguém capaz de abrir aquele livro, nem nos céus, nem na terra. E João chegou a chorar porque não havia ninguém capaz de abrir aquele livro. No momento em que João chorava, a Bíblia diz que os 24 anciões chegaram a ele e disseram, João, não chore. João, não chore, porque existe o Cordeiro que foi crucificado na cruz, aquele é capaz de abrir. Todos os nossos problemas aqui no mundo, existe apenas um que consegue solucionar. Então João, vendo o Cordeiro, estava ali vendo o Filho do Homem. O Filho do Homem, de todas as criaturas que existem nos céus e na terra, todos eles tendem a adorar o Filho do Homem. E o Filho do Homem acabou abrindo aquele livro e João começou a ver. E toda essa história está lá a partir do capítulo 5 até 6, mas nós não vamos exatamente decifrar ela por causa do nosso tempo. Mas chegando no capítulo 7, Revelation chapter 7, verse 1. é o que nós encontramos lá no livro de Apocalipse. João diz, eu vi segurando os ventos da terra. Para que todo mundo não se destrua por causa do vento. Deus havia segurado os ventos da terra para que não possam trazer caos. Para que se manifeste o seu poder dentro da sua vida. Se nós formos a saber ou a conhecer o que significa vento na palavra de Deus, vocês podem escrever ali Jeremias 25, versos 32. Can you read slowly so I can connect? That says the Lord of hosts. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Behold, evil shall go forth from nation to nation. Tudo será segurado de nações a nações. And the great whirlwind shall be raised from the coast to the earth. E todos os ventos da terra serão segurados. Este versículo nos mostra que ventanias ou vento representa sofrimentos e guerras deste mundo. Então no livro do Apocalipse diz que Deus havia segurado os ventos desta terra. Verse 2 Revelation chapter 7. Revelation chapter 7. No versos 2 mesmo, o capítulo do Apocalipse, capítulo 7. I saw another angel ascending from the east. Diz, eu vi um outro anjo vindo do oeste.
tongoyidambula tobazanti until we have sealed the servants of God in their foreheads. Até que sejam seladas todos os ventos. Kanti Mwari akamisa mhepo ina ndeyekuti Mwari vanoda kutamba vasindisa vana vavo. A verdade é que Deus segurou os ventos para que ele possa fortificar o seu povo. Saka kuti zviri kuda kuwira nyika zvisati zvawira nyika, Antes que todas as coisas do mundo apareçam, todos os sofrimentos venham, Mwari anoda kutanga atisimbisa kuti tizosangana Deus nezvinowira nyika. primeiro quer nos fortificar, para que quando os sofrimentos vieram, nós sejamos fortes. Nokuti zvichawira nyika zvinhu zvikuru, Porque no mundo virão ainda muitas coisas. nyasha dzaMwari dzinenge dzisisipo. E a graça de Deus já nos estará mais ali. Asi pano zvino Mwari achiringokukumbira kuti dai wauya kunyasha dzake. Por isso agora Deus está te chamando, venha e usufrua da minha graça. Saka Mwari akamisa mhepo ina dzenyika. Deus segurou os ventos de toda a terra. Saka mukaona chaos iri kuitika mukati menyika, Mas se nós formos a ver os caos acontecendo no mundo, zivai kuti Mwari achiri akabata mhepo saiba que Deus ainda está segurando os ventos. kuti vana vaMwari vagadzirwe zviri kuuya, Para que o povo de Deus, para que os filhos de Deus se preparem para o kuti futuro. Mwari kana akavasimbisa E se Deus puder dar forças, vanokwanisa kusangana nezvichakuitira nyika. só com a fortificação de Deus eles poderão enfrentar o que virá. Kuti chikara chatakataura naSatani kana akuya kuzoparadza, Porque quando Deus vier, vem destruir tudo o que Satanás fez. mvura yemutsa isati yavharwa, Antes que a porta da graça se feche, Mwari anongokumbira kuti angoisa chisimbiso pamusoro peupenyu hwako. Ele apenas quer pedir a você para que possa colocar seu poder nele. Nekuti kana Mwari atisa chisimbiso pamusoro peupenyu hwako, Porque se Deus dar a força na sua vida, matambudziko haazombokuwiri. os sofrimentos não irão chegar a ti. Tikatarisa vana veIsraeri vachibuda Quando nós reparamos os filhos de Israel quando saíram, pavakaita yainzi Passover, eles estavam pais a atravessar. Mwari akavapa kuti vangoisa chisimbiso chokuisa ropa pamagoni avo. Antes mesmo deles saíram, Deus apenas deu-lhes fez com ele a aliança de que poderiam simplesmente levar o sangue do cordeiro e pintar nas portas de suas casas. Saka mbuzi yaiti ikauya kasvika padhori ikaona paine ropa, E o anjo, quando chegava na porta e via o sangue, yaibva yapfuurira. o anjo passava. Saka kana Mwari azoisa chisimbiso mukati meupenyu hwako, Então Deus quer colocar a mesma fortificação dentro de você. zvinoira nyika zvingawire nyika hazvona bati hazvichakubatsiwe. E se Deus colocar a sua força em ti, tudo que vier no mundo, nada irá te impedir. Saka tikatarisa chisimbiso, Mas quando nós vemos, quando nós falamos da fortificação, tikatarisa madzimambo enyika dzinedzi, quando nós formos a ver, a reparar nos reis deste mundo, vane zvisimbiso zvavanoisa mukati menyika dzavo nesimba ravo. eles têm fortificações que eles colocam dentro das suas. Chamuchaona pachisimbiso kana kuti pasiu E se nós formos a ver aquilo que é uma fortificação, panenge paine zvinhu zvitatu. tem três coisas. Panenge paine zita rake, Tem um nome, panenge paine title yake kana chinzvimbo chake tem um título nenzvimbo yaanoitira e izvozvo. um local. Zvinongofanana napurezidendi weMozambique, Também se assemelha ao presidente de Moçambique. ane zita rake, Tem o seu nome, ane nzvimbo yake inonzi president, tem o seu poder nzvimbo yake iMozambique. e o seu território que é Moçambique. Saka dana Mwari anacho chisimbiso chake. Então Deus também se assemelha a isso. Saka chisimbiso kana chaiswa naMwari manje E se a fortaleza, a fortificação de Deus, chakuratidza kuti iwe uri mwana waMwari. e se você tiver essas três coisas nele, demonstra que seu filho de Deus. Takataura pataitaura nenyaya yemutemo waMwari Nós falamos um pouco a respeito da lei de Deus. kuti pane mutemo hwani unotiratidza chisimbiso chaMwari, Existe aquela lei que nos mostra a fortificação de Deus. kuti unotiratidza kuti Mwari ndiye musiki wedu, Aquela lei que nos mostra que Deus é o nosso Criador, pane kuti zita rake is God. porque seu nome é Deus. Oka yatiba kuti territory yake is heaven and earth. E que o seu território é os céus e a terra. Saka mukatarisa mutemo weSabata, Se nós formos a reparar na lei do sábado, isaini nechisimbiso chichange chaiswa é naMwari. um sinal de aliança, é um selo que Deus colocou para seus Saka filhos. hatichengete Sabata kuti Mwari atide, Então nós não guardamos o sábado para que Deus nos asi ame, hatichengete Sabata nekuti tiri vana vaMwari. mas porque nós guardamos o sábado, nós guardamos o sábado porque somos filhos de Deus. Saka kana iwe wateerera
Mwari, E se você seguir a Deus, ndinozi dzaMwari dzichauya pauri. os anjos de Deus virão a ti. Muchokwadi chawakasangana nacho, E a verdade que você estiver aqui, dzokusimbisa muchikoro chokwadi chauya nacho, você terá algo que irá te fortificar na sua kuti vida. hondo zviurayika zvichaenda kumberi Porque quando vier essas confusões, zvichakwanisa kukunda nekuti unenge wasiyirwa mukati mesiya Mwari. você poderá vencer porque estarás firmado em Cristo. Mukadzokera mashure oku unotarisa mubhaibheri unoona kuti madzimambo pavaisa masiyo avo, Quando nós lemos a Bíblia, principalmente nas histórias antigas, quando os reis firmavam seus reinos, tikatarisa pana Dhanieri reparando no livro de Daniel, aiswa mugomba reshumba, ele foi colocado na cova dos leões. paibva pavharwa pobva paiswa siyo yaMwari yamambo iye. E a cova dos leões foi fechada e colocaram ali selo do rei. Kana Jesu pavakamisa mugura vakaivhara kuti vakaisa siyo. Não é mesmo Jesus Cristo, quando entrou na tumba, quando foi tirado na tumba, cavaram uma pedra e colocaram lá selo. Saka nawaita chisimbiso chaMwari, Mas se você tiver este selo de Deus, kureva kuti upenyu hwako hwavharirwa kuna Mwari. mostra que a sua vida está fechada simplesmente para Saka Deus. nyaya yechisimbiso unofanira kuiswa chisimbiso nguva yemutsa isati yavharwa, Então você precisa ter este selo de Deus antes que a porta da graça se feche. nekuti mutsa waMwari hauzorambi wakavhurika. Porque a porta da graça não irá permanecer. Saka ndoshoko riri kunzi naMwari, Esta é a palavra que Deus diz. ndakuti madzidza chokwadi changu chose, Vocês estudaram a minha verdade toda. muchitora chokwadi mochiisa mukati menyu. Levem essa verdade e colocam dentro. Then kana maisa chokwadi mukati menyu, Se vocês colocarem esta verdade dentro, mochengeta chokwadi chamakadzidziswa naMwari. guardem esta verdade que Deus... Iye Mwari achauya kuvharira esa simbiso yake E pamwe. assim Deus virá e colocar o seu selo nele. Sabata richazokuratidzai kuti imimi muri vana vaMwari makasiyiwa O sábado irá demonstrar para todos que vocês são filhos de Deus, escolhidos para Deus. nekuti nenguva pfupi iri kuuya, Porque o tempo muito próximo, chokwadi chichabuda kuti patange paine mapoka maviri chete. a verdade irá surgir e irá existir apenas duas. Panenge paine boka rinochengeta sabata nerisingachengete sabata. Existirá ali uma denominação que irá guardar o sábado e outra não. Boka rinochengeta sabata vana vanenge vachinyengeta murayiro yaMwari. Então, esta denominação que irá guardar o sábado será a denominação que guarda a lei de Deus. Saka ndo zvaurikukumbirwa naMwari mukati memangwanana. É isso que Deus tem a pedir a você. Kuti Mwari ada kuisa chisimbiso chake pauri, Ele quer colocar seu selo em ti. but anokwanisa kuisa chisimbiso chega kana uchiteerera shoko rake, Só Ele irá colocar o seu selo quando você confiar e seguir a sua palavra. nekuti nyaya yatiri kuita hondo nayo haisi nyaya yesabata kana sandi. Porque as confusões deste mundo, as confusões que nos trazem mais não são a respeito do sábado e domingo, But inyaya yekuti unenge uchinamata hani, mas sim a quem você esteja a adorar. yekuti uri kunamata Mwari here Será que está adorando a Deus ou hausi kunamata Mwari, uri kunamata dhiabhos. está adorando ao diabo? Ende Mwari ndonguva yaari kutikumbira kuti dai tauya kwaari atiisa chisimbiso. Este é o momento em que Deus está nos pedindo para que nós possamos nos chegar a Ele para nos dar a força. Nekuti nguva yatakupinda chokwadi chakuburitswa pachena, Porque no momento em que nós estamos a entrar, a verdade está sendo colocada. chokwadi zvachiri kuburitswa pachena A verdade está sendo espalhada. zvichakonzera imwe nguva inonzi shaking. Irá chegar o momento em que vão fazer-se uma pesquisa. Saka chokwadi chaiswa pachena E quando a verdade for descoberta, ndoko change pachiburitsa kuti uri kumirirani, é ali onde irá surgir as dúvidas que você está adorando. pachaburitsa kuti uri waMwari here kana kuti hausi waMwari, É ali onde será descoberto se é de Deus ou não. kuti uri kuda kuteerera Mwari here kana kuti hausi. Será que estás a obedecer a Deus ou não? Nekuti pane zvimwe shoko rinongoteedzera kwese kwazvinhu Porque onde nós estamos, a palavra está sendo espalhada para todo mundo. kuti uyai Mwari asati avhara muta yemutsa. Está sendo chamado a você que venha antes que a porta da graça se feche. Revelation chapter 22 pavesi ya 11 inobva yati Porque Apocalipse 22, versos 11 diz: kana mutsa wavharwa quando a porta da graça se fechar, ari mutsvene ngaaramba ari mutsvene, aquele que é santo permanece santo. asiri mutsvene ngaaramba asiri mutsvene. Aquele que não é santo também permanece não santo.
saka nguva yemusa kuzoramba yakavhurwa. Isso quer dizer que a porta da graça não irá permanecer aberta. Saka kana paine zvinhu zviri mukati meupenyu hwako zvaunofanira kugadzirisa. E se existe alguma coisa dentro da sua vida, nguva yekugadzirisa ndiyo o momento de organizar este. dai wagadzirisa nguva yemusa isati yavharwa. Organize a sua vida antes que a porta da graça se dai waiswa chisimbiso nguva yemusa isati yavharwa. organize para que Deus coloque o seu selo dele antes que a porta da dai graça. wamutsvaga Jesu muchine mukana wokumutsvaga. Procure a Deus enquanto ainda tens vida. nekuti nenguva pfupi yekwatiri kuenda Porque o tempo próximo que nós estamos a ir, mapoka maviri ari kubuda pachena. as duas religiões e dominações irão aparecer. tikatarisa pari zvinezvi nenyika zinyekenyeke tichiri kubata shoko raMwari. Quando nós reparamos, quando nós vivemos assim, tem coisas que nós pegamos de bom ânimo, parecendo que estamos a acertar. asi nguva yakusvika yekuti tisarudze watiri kunamata uri watiri Mas o kuteera. tempo está chegando e nós devemos escolher a quem, decidir a quem nós queremos seguir. nekuti kana nguva yemusa yavharwa Porque quando a porta da graça fechar, kureva kuti Jesu anenge abuda munzvimbo tsvene-tsvene. quer dizer que Jesus já terá saído do lugar santíssimo. inguva yekuti panenge pasina munhu achamirira munhu É ali onde ninguém irá representar alguém. nekuti nguva yemusa inenge yavharwa. Porque a porta da graça já estará fechada. saka Jesu achiri kutsvaka munhu anobuda panguva ino. Então Deus está chamando a todos aqueles que querem neste momento. Isaiah chapter 55 pavhesi ya6 inobva yati Isaías 55, verso 6 diz: tsvakai Jehovha achiri kuwanikwa, buscar o Senhor enquanto se pode achar. mudanei achiri pedyo. Chame a Ele enquanto ainda está próximo. Saka Jesu ari kutidana mukati memasikati ano. Então Jesus está chamando a todos nós nesta tarde. kuti kana uri kunzwa shoko raMwari, E se você estiver ouvindo esta palavra de Deus, nyama nemweya zvichiri pamwe chete, enquanto o corpo e a alma ainda estão juntos, dai wambodaira ruponeso rwaMwari. simplesmente obedecer a palavra e aceitar a salvação. Jesu achiri kungokudana, Enquanto Jesus estiver chamando você, mukana weruponeso uchiripo. enquanto a porta da graça ainda está aberta. Kana uchiri kunzwa izwi raShe, E se você ouvir a palavra do Senhor, dai wamusarudza nguva yemusa ichipo. escolha o Senhor enquanto ainda há tempo. nekuti nenguva pfupi yatiri kufamba mairi. Porque o tempo já está próximo. Mari dzodzi mucharamba muchidzinzwa, A palavra de Deus nós ainda vamos continuar a ouvir, asi mutsa uchavharwa. mas a porta da graça será fechada. Mwoyo uchiri kutaura neye mukati kuti dai wanzwa izwi raShe, Enquanto ainda tem uma voz dentro de você dizendo que obedeça a voz de Deus, uchavharwa. esta voz irá ser apagada. Saka dai waditeerera izwi raMwari uchine mukana. Mas se você então apenas siga Deus e a sua palavra enquanto Kana ainda chiri está. chishuviro chako masikati ano, E se esse for o seu desejo nessa bela tarde, chekuti unomusarudza Jesu e que o seu desejo possa ser de escolher a Jesus samuponesi wako, como seu Salvador, asvike pakuisa chisimbiso chako, para que Ele possa colocar seu anokumbira Senhor. usimuke tiverengera E kunamata. se esse for o seu desejo, que possa se levantar para juntos orarmos. Ezvi Jesu achiri kukunyengerera, Porque Jesus ainda está chamando a você. asi Jesu havangarambi vachikunyengerera. Mas Jesus não irá chamando a você por todo sempre. Nguva yemutsa iri kunovharwa. A porta da graça será fechada. Kuvharwa kwemutsa yedu kwakasiyana. A porta da graça será fechada de formas diferentes. Saka kana uchiri kunzwa izwi raShe richitaura E newe, se você ainda ouve a voz de Deus falando em ti, dai wateerera izwi raShe. apenas obedeça a sua voz. Mambo eJipita vange vakuru zvaro, Por mais que Faraó fosse o rei mais poderoso em todo o Egito, nekuti akarega nguva yakatarwa ichipfuura. mas o seu tempo de graça também foi fechado. Usaregera nguva yawakatarirwa naMwari ichipfuura usati waisa sarudzo. Não aceite que o tempo que foi determinado a ti por Deus acabe de você escolher. Ita sarudzo yekuna Jesu uchiri nemukana. Escolha seguir a Jesus enquanto ainda tem chance. Kana mune mukana wokusarudza Jesu, Se você tiver a chance de escolher a Jesus, ndoda kukumbira vari kusarudza Jesu vari vakunda murubhabhatizo kekupedzisira vauye kumberi. eu quero pedir àqueles que escolheram a Jesus e querem escolher a Jesus e vão passar pelo batismo, Kuti mukana wako uchiripo, porque para que enquanto ainda tens tempo, mukana wako weruponeso uchiripo. enquanto ainda há tempo da sua salvação, Kana wakanzwa izwi raShe, se você ouvir a palavra de Deus, ende kana Mwari akataura newe,
E se Deus falou contigo, kana mwala taura newe mukati memangwanana, e se Deus ainda estiver falando contigo, dai wateerera zvirashi, apenas obedeça a sua voz. dateerera zvirashi vachiri kukudana. Obedeça a voz de Deus enquanto Ele te chama. Kana mwala taura newe mukati memangwanana, E se Deus estiver falando contigo nesta manhã, famba uye kumberi. caminhe e venha aqui em frente. Usamunyadzisa Jesu nekuti achakunyadzisawo paachauya. Não tenha vergonha de Cristo, porque Ele terá vergonha de ti quando vier. Usaregere mukana wekuponesa uchipfuura. Não deixe que o tempo da sua salvação passe. Usanyara shoko yarinyadzisi. Não tenha vergonha, porque a palavra de Deus não é vergonha. Nyika inogona kuedza mukati memangwanana. Para que você escolha Ele nesta manhã. Kana uchida kumuteera Jesu mukati memangwanana. Para que você siga Ele nesta manhã. Kana uchida kuti Jesu aise chisimbiso mukati meupenyu hwako. Escolha Ele se você quer que Deus coloque o céu em ti. Tinokukumbira ufambe uchida kumberi. Quero vos pedir para que possam caminhar e vir aqui em frente. Sarudzo yako. A escolha é sua. Mwari haakumanikidzi kuti uite sarudzo. Deus não irá te obrigar para que possas fazer escolha. Asi usamirire nguva yesarudzo ichipfuura. Então não espere o tempo da escolha passar. Usina kusarudza Jesu samuponesi wako. Antes de escolher Jesus como seu Salvador. Musarudze uchiri nemukana wokusarudza Jesu. Escolha Jesus enquanto ainda tens tempo de escolher. Zvingaite sedanda rekuti tichitaura evhangeri. Pode ser parecer uma coisa simples falando deste evangelho, But panoponeswa vamwe vanenge vasisasarudze kunoparadzwa. mas enquanto outros foram salvos, outros serão destruídos. Nekuti kusamusarudza unenge kusasimuka uchimusarudza urikuitawo decision yekusamusarudza. Porque isso é perdição. Saka usanyengedzwa nezvinoda nyika. Não seja enganado com coisas do mundo. Akana aripo tokumbira ufambe wenyu mberi. E se existe alguém mais que queira se juntar a este grupo, Haticharambi tichienda mberi takuda kunamata pameinongiwa. nós não vamos ainda falar e chamar as pessoas porque nós vamos orar. Kana Mwari achitaura newe mukati memangwanana. E se Deus estiver a falar com você nesta manhã, Dai wanzwa izwi rake. apenas escute a sua voz. Dai wanzwa izwi rake kuti Mwari ari kutaura newe. Apenas escute a sua voz porque Deus está falando. Nokuti chokwadi chatinokutaurira ndechekuti Mwari haazongoramba achikunyengerera. Porque a verdade é que nós queremos te falar é de que Deus jamais irá te depender para sempre. Kana sarudzo uchiri kunetsekana mukati memwoyo mako, E se você ainda não fez a escolha dentro da sua vida, atokumbira ufambe wekumberi. escolha Ele agora e caminhe para cá em frente. Aripo sangano tisati tavhara taona nguva yekunamata. Existe alguém aqui antes de nós fecharmos com a oração? Maroto achifambira kuchitendera pedyo tiwane nguva yekunamata tivhare. Ações aproximam mais próximo para nós podermos orar. Kana mwoyo wako uchiri kutaura newe, E se ainda houver uma voz dentro de ti, kana paine zviri kukunetsa mukati memwoyo wako, e se existe algo que ainda está te perturbando dentro do seu usida coração, kumusarudza Jesu, e você ainda quer escolher a Jesus, ndinokukumbira ufambe kunouye kumberi. caminhe e vem cá em frente, Ndinokukumbira ufambe wekumberi. caminhe e vem cá em frente. Tinoita setinokunyengerera bati kuruponeso. Nós podemos ficar a parecer que estamos a te depender, mas esta é a salvação. Tinenge tingokumbira maybe pane munhu asati asara tisanamata. Estamos a pedir que talvez exista apenas um. Kana uchinyara kufamba unogona kukumbira akasazvine wafambe newe. Se tiver vergonha, fale para o teu vizinho ali do lado para te acompanhar. Usamunyara Jesu. Não tenha vergonha de Cristo. Usamunyara Jesu nokuti paachauya achakunyarawo. Não tenha vergonha de Cristo, porque quando Ele vier também terá vergonha de ti. Nokuti kana wanzwa izwi rashi, E se você ouviu a palavra do Senhor, ngatiteerere izwi rashi. vamos seguir ela. Nokuti tine nguva iri kuuya mwanakomana womunhu ari kuuya. Que muito em breve o Filho do Homem virá. Kereka Ainda estamos a te dando uma chance no momento em que o pastor estiver a orar. famba usangane nevamwe kumberi. Caminhe e vem se juntar aos outros. Nokuti musangano wedu wasvika pakupera. Porque o nosso evento já está terminado. Hauzivi kuti uchaona mumwe musangano. Não se sabe se você terá terá o privilégio de estar mais num outro evento. Hauzivi kuti uchaona mumwe mukana wokusarudza Jesu here. Não se sabe se você terá mais uma outra chance de escolher a Jesus. Asi kana Mwari achitaura newe, Mas e se Deus estiver falando com você, mweya mutsvene uchikunyengerera mukati memangwananana.
O Pai do Espírito Santo ainda te chama nesta hora da manhã. atikumirago unofamba akoya kumberi Caminhe e vem cá em frente. okuti mwari haasi kunyadzisi Porque Deus jamais terá vergonha de ti. tichapinda kufungire kumamati Vamos entrar no momento de oração. Sim. Assim que Nosso Salvador, nosso Criador. Estão aqui seus filhos e filhas que tomaram a decisão de te seguir no meio de um mundo de luta, mundo de atrações, mundo de muita coisa. O Senhor fez-lhe ganhar a coragem e decidir escolher a ti como seu Salvador pessoal, para passarem a guardar o sábado, o verdadeiro dia de repouso, segundo a Bíblia, e esperar a tua breve volta. O mundo em que vivemos está agitado. Todos os lugares do mundo estão agitados. E tudo são sinais de que o Rei dos Reis está voltando. E esses seus filhos ouviram a mensagem durante as 2 semanas. E hoje e agora decidiram-se descer nas águas da Tismari. Senhor, eles acompanham. O diabo não para por aí. Ele vai continuar lhes perseguir. O Senhor está em frente como seu comandante, como seu ajudador. Nas aflições, nas perseguições, na família, no serviço, na escola. E a palavra de Deus já o predisse. Sereis odiado toda a gente por causa do meu nome. Porque aceitaram, na verdade, o teu nome. Vão ser perseguidos. Mas o Senhor não deve deixar sós. E ajude o Pai e os acompanhe. Abençoa o pastor que vem de longe para levar esses homens e mulheres para os pés de Cristo. Eu te rogamos agora e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.